Gênesis 30, a 32. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, senão eu morro. Jacó ficou irado com Raquel e disse: por acaso estou eu no lugar de Deus, que a impediu de ser fecunda? Ela respondeu: aqui está a minha serva Bila, possua-a, para que ela dê à luz no meu colo e, assim, eu também tenha filhos por meio dela. Assim, ela lhe deu a sua serva Bila por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me julgou e também ouviu a minha voz, dando-me um filho. Por isso lhe deu o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu à luz o segundo filho a Jacó. Então Raquel disse: com grandes lutas lutei com minha irmã e venci. E lhe deu o nome de Naphtali. Lia, vendo que tinha parado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu à luz um filho a Jacó. Então Lia disse: que sorte! E lhe deu o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu à luz o segundo filho a Jacó. Então Lia disse: como sou feliz! Pois as mulheres me chamarão de feliz. E lhe deu o nome de Azer. Nos dias da ceifa do trigo, Rubem saiu e achou mandrágoras no campo, e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: por favor, dê-me algumas das mandrágoras do seu filho. Lia respondeu: por acaso é pouco você ter tirado de mim o marido? Quer tirar também as mandrágoras do meu filho? Raquel disse: pois ele se deitará com você esta noite em troca das mandrágoras do seu filho. À tarde, quando Jacó veio do campo, Lia saiu ao seu encontro e disse: você deve se deitar comigo, porque eu o aluguei por preço das mandrágoras do meu filho. E ele se deitou com ela aquela noite. Deus ouviu Lia, e ela concebeu e deu à luz o quinto filho a Jacó. Então Lia disse: Deus me deu a minha recompensa, porque dei a minha serva ao meu marido. E lhe deu o nome de Issacar. Lia concebeu outra vez e deu à luz o sexto filho a Jacó. E disse: Deus me deu um excelente presente, agora o meu marido morará comigo, porque lhe dei 6 filhos. E lhe deu o nome de Zebulon. Depois disso deu à luz uma filha e lhe deu o nome de Diná. Deus se lembrou de Raquel, ouviu a sua oração e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Deus tirou de mim o meu vexame. E lhe deu o nome de José, dizendo: o Senhor me dê ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me ir, quero voltar para o meu lugar e para a minha terra. Dê-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelos quais trabalhei para o Senhor, e deixe-me ir, pois o Senhor sabe quanto trabalhei. Labão lhe respondeu: se agora achei favor aos seus olhos, fique comigo. Percebi que o Senhor me abençoou por sua causa. E disse mais: diga qual deve ser o seu salário, e eu pagarei. Jacó respondeu: o Senhor sabe como trabalhei e como passou o seu gado comigo. Porque o pouco que o Senhor tinha antes da minha vinda aumentou muito, e o Senhor o abençoou por onde quer que eu passava. Agora, quando trabalharei também por minha própria casa? Labão perguntou: o que devo lhe dar? Jacó respondeu: não precisa me dar nada. Se o Senhor me fizer isto, voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando dele todos os animais salpicados e malhados, e todos os animais pretos entre os cordeiros, e o que for malhado e salpicado entre as cabras, esse será o meu salário. Assim, a minha justiça responderá por mim no futuro, quando o Senhor vier ver o meu salário diante de si. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e preto entre os cordeiros, se for achado comigo, será considerado roubo. Labão respondeu: está bem, seja conforme você disse. Naquele mesmo dia Labão separou os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo o que tinha alguma mancha branca, e todos os pretos entre os cordeiros, e os entregou aos seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó tomou varas verdes de álamo, de amendoeira e de plátano e descascou nelas riscas brancas, deixando aparecer a brancura das varas.
E pôs as varas que tinha descascado diante dos rebanhos, nos bebedouros, onde os rebanhos vinham beber, e eles concebiam quando vinham beber. Os rebanhos concebiam diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separou os cordeiros e fez com que o rebanho olhasse para os listrados e para todos os pretos no rebanho de Labão, e pôs o seu próprio rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E acontecia que, todas as vezes que as ovelhas fortes concebiam, Jacó punha as varas nos bebedouros, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas, quando o rebanho era fraco, ele não as punha. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes eram de Jacó. O homem enriqueceu extraordinariamente, teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apoderou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai ele ajuntou toda esta riqueza. Jacó notou também que o rosto de Labão não era para com ele como antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo, onde estava o seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto de seu pai para comigo não é como antes, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que trabalhei para o pai de vocês com todas as minhas forças. Mas o pai de vocês me enganou e mudou o meu salário 10 vezes, porém Deus não permitiu que ele me fizesse mal nenhum. Quando ele dizia: os salpicados serão o seu salário, todos os rebanhos davam crias salpicadas. E quando dizia: os listrados serão o seu salário, todos os rebanhos davam crias listradas. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. No tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levante os olhos e veja que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vi tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra da sua parentela. Raquel e Lia responderam: temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai. Não somos consideradas por ele como estrangeiras, pois ele nos vendeu e consumiu todo o nosso dinheiro. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus lhe disse. Então Jacó se levantou e pôs os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos. Levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia acumulado, o gado que possuía e que havia adquirido em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das suas ovelhas, Raquel roubou os ídolos domésticos de seu pai. Jacó enganou Labão, o arameu, não lhe dizendo que ia fugir. Fugiu com tudo o que tinha e, levantando-se, atravessou o rio e foi em direção à região montanhosa de Gileade. No terceiro dia Labão foi avisado de que Jacó havia fugido. Então tomou consigo os seus parentes, perseguiu-o durante 7 dias e o alcançou na região montanhosa de Gileade. Mas Deus veio a Labão, o arameu, num sonho, de noite, e lhe disse: cuidado, não fale com Jacó nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó. Este havia armado a sua tenda na montanha, Labão também armou a sua com os seus parentes na região montanhosa de Gileade. Então Labão perguntou a Jacó: o que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu às escondidas, enganou-me e não me disse nada? Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, com tamboris e com harpas. Você nem me deixou beijar os meus netos e as minhas filhas. Você agiu como um louco. Eu tenho poder para lhe fazer mal, mas o Deus de seu pai me falou ontem à noite, dizendo: cuidado, não fale com Jacó nem bem nem mal. E agora, se você partiu porque tinha muita saudade da casa de seu pai, porque roubou os meus deuses. Jacó respondeu a Labão: tive medo, porque pensei que o Senhor me tiraria as suas filhas à força.
Mas não viverá aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Na presença de nossos parentes, veja se há aqui comigo alguma coisa que lhe pertence e leve-a embora. Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, depois na de Lia e na das duas servas, e não os achou. Saindo da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Mas Raquel tinha tomado os ídolos, os tinha colocado na sela do camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se ofenda o meu senhor por eu não poder levantar-me na sua presença, porque estou com o costume das mulheres. Ele procurou, mas não achou os ídolos. Então Jacó ficou irado e discutiu com Labão. E Jacó disse a Labão: Qual é a minha culpa? Qual é o meu pecado, para que o Senhor venha me perseguir com tanto furor? O Senhor vasculhou todos os meus bens, o que achou de todos os objetos da sua casa? Ponha-o aqui diante dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. 20 anos estive com o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do seu rebanho. Eu não lhe trazia os animais despedaçados por feras, eu mesmo assumia o prejuízo, do que era roubado de dia ou de noite, o Senhor pedia contas a mim. De dia o calor me consumia, de noite a geada me castigava, e o sono fugia dos meus olhos. 20 anos estive em sua casa, 14 anos o servi por suas duas filhas e 6 anos por seu rebanho, e o Senhor mudou o meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente o Senhor me despediria agora com as mãos vazias. Deus viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e ontem à noite o repreendeu. Labão respondeu a Jacó: As filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, o rebanho é o meu rebanho, e tudo o que você está vendo é meu. E o que posso fazer hoje por estas minhas filhas ou pelos filhos que elas tiveram? Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra e a pôs em pé como coluna. E Jacó disse a seus parentes: Ajuntem pedras. Eles ajuntaram pedras, fizeram um montão e comeram ali sobre o montão. Labão chamou-o de Jegar-Saaduta, Jacó, porém, chamou-o de Galeade. Labão disse: Este montão é hoje testemunha entre mim e você. Por isso o lugar foi chamado Galeade e também Mispá, pois Labão disse: Vigie o Senhor entre mim e você, quando estivermos longe um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e se tomar outras mulheres além delas, embora ninguém esteja conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Labão disse ainda a Jacó: Eis aqui este montão e eis aqui a coluna que levantei entre mim e você. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei deste montão para o seu lado e você não passará deste montão e desta coluna para o meu lado, para fazer mal um ao outro. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de seu pai Isaque. Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e chamou os seus parentes para comerem pão, comeram pão e passaram a noite na montanha. Labão levantou-se de madrugada, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e, partindo, voltou para o seu lugar. Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os viu, disse: Este é o exército de Deus. E deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Édom. E lhes deu ordem, dizendo: Assim dirão ao meu senhor Esaú: Assim diz o seu servo Jacó: Como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, e envio este comunicado ao meu senhor, para achar favor aos seus olhos. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos até o seu irmão Esaú. Ele também vem vindo ao seu encontro, e 400 homens com ele. Jacó ficou com muito medo e angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, bem como os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou: se Esaú vier a um grupo e o atacar, o outro grupo poderá escapar. Jacó orou:
Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão e agora sou 2 grupos. Livra-me, peço-te, das mãos de meu irmão, das mãos de Esaú, porque tenho medo de que ele venha e nos ataque, e mate as mães com os filhos. Pois tu disseste, certamente lhe farei bem e farei a sua descendência como a areia do mar, que, de tão numerosa, não se pode contar. Jacó passou ali aquela noite. Do que tinha consigo, separou um presente para o seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos que amamentavam, com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos, passem adiante de mim e deixem espaço entre um rebanho e outro. Deu ordem ao primeiro, dizendo, quando o meu irmão Esaú o encontrar e perguntar, de quem você é, para onde vai e de quem são estes animais que você leva adiante de si, responda, são do seu servo Jacó, é um presente que ele envia ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó deu a mesma ordem ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos, dizendo, é assim que vocês devem falar com Esaú, quando o encontrarem. E digam também, eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim, eu o acalmarei com o presente que vai adiante de mim, depois verei o seu rosto, talvez ele me aceite. Assim o presente foi adiante dele, ele, porém, passou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos e atravessou o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que se deslocou a junta da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. O homem disse, deixe-me ir, pois o dia já está rompendo. Jacó respondeu, não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó pediu, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, porque você pergunta pelo meu nome. E ali o abençoou. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu o sol, quando ele passava de Peniel, e coxeava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, que está sobre a articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos.
Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre brilhar, Bíblia, oração e louvor, vamos cantar no amor e na paz, vamos nos encontrar no pendão real, sempre a nos guiar.